as pessoas vão pegando aqui. Tem sempre uma introdução. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Heloíse Amado, eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade da ASBEA São Paulo e fui convidada para exercer aqui o papel de mediadora desse programa, dessa série Day by Day. Bom, como vocês sabem, a proposta do Day by Day é trazer para o debate temas que sejam relevantes para o cotidiano dos escritórios de arquitetura. E hoje, o tema de hoje é energias renováveis, como foi divulgado, né? E com relação a esse tema, apesar dele estar em pauta, em debate, né, já há muitos e muitos anos, inclusive em aplicação há muitos e muitos anos, ele volta agora com uma força total, uma força de urgência, que é a urgência da implantação de uma transição energética, né, que surgiu em face da aceleração dos impactos, dos danos da mudança climática, por um lado, e também pelos efeitos dessa nova guerra na Europa. O impacto dessas mudanças no projeto de arquitetura é evidente, e o importante, quer dizer, daí a iniciativa, nós estarmos todos os escritórios devidamente informados e preparados para todas essas decisões de projeto que vão recair sobre os arquitetos, com relação às energias, a energia renovável. Bom, nós vamos ter aqui a apresentação de dois palestrantes. São duas apresentações que serão sequenciais e que complementares também. Então, a nossa proposta é de se ouvir as duas apresentações e, ao final, interagir com as perguntas, comentários. Então, eu até pediria a todos que observassem que os seus microfones fiquem fechados para não prejudicar a audição das apresentações. E queria também avisar que o evento vai ser gravado e vai estar disponível depois no canal da ASBEA no YouTube. Então, eu desejo a todos um proveitoso evento, e então quero dar início assim às palestras. Vou apresentar o primeiro palestrante, é o Nelson Acar. Ele é administrador, pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em Planejamento Urbano e mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas mesmo. Sócio fundador da Reinergy Energias Renováveis, empresa especializada em implantação de microgrids de energias renováveis. Energias renováveis entendidas como solar, eólica e biomassa, com armazenamento em hidrogênio. Dirige a área de estratégia em mobilidade urbana e uso de hidrogênio na arquitetura sustentável. Então, Nelson, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite da ASBEA, e eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer. Veja se eu estou apertando as coisas corretas aqui, é isso? O share screen. Pronto. Boa, agora vai. Agora vai? Tá ótimo, pode ir. Posso falar? Bom, então, muito rapidamente, as expectativas que eu acho que importantes num seminário, num webinar curto como esse, é dizer o seguinte: o tema todo de energias renováveis, e especialmente agora
com essa crise na Ucrânia, etc., fim dos fósseis, cada um tem uma certa expectativa e uma opinião, mas eu e o Rogério percebemos o seguinte: soluções precisam ser feitas já no projeto. Os arquitetos são muito importantes nesse processo, porque as soluções mexem com a estética, as soluções mexem com uma série de coisas como o uso de biomassa local e baixa de custos e assim por diante, tá? Então, a expectativa nossa era chamar atenção para o tema, tá? E por isso que, no meu caso, a apresentação completa depois para todos vocês vai ser enviada, tá? E o tema é muito grande, então a gente, no meu caso, estamos fazendo para caber no horário só os temas muito importantes, ok? As telas muito importantes. Bom, a segunda questão é que existe uma conscientização mundial na esfera científica sobre essa questão do aquecimento global, né? Quer dizer, e a inexorabilidade do fim dos fósseis. Até bem pouco tempo atrás, mesmo entre quem já era versado no hidrogênio, se falava, não, dá para conviver muito tempo. Olha, os fósseis vão virar, e vocês vão ver, vão acabar por uma razão também econômica, ok? Então, já respondendo uma pergunta que vocês vão fazer, é o seguinte: as grandes petroleiras decentes, porque tem as decentes e as antiquadas, já estão se transformando em empresas de energia e não mais de petróleo, e algumas delas já planejam abandonar o petróleo lá na frente, ok? Bom, depois, uma coisa importante também que tem que sobrar, né, na nossa conversa, é a diferença do que é uma energia renovável de ser uma energia limpa, o conceito de geração distribuída. Okay? O Rogério vai tocar no assunto, ele é um expert também da questão, mas isso tem que sobrar. O futuro é cada vez mais você gerar as energias, não é só se livrar dessa coisa chamada linha de transmissão, tá? Porque ela reduz muito a eficiência do processo. Okay? Depois, vamos conversar rapidamente dos conceitos de transição energética, que é o hidrogênio verde, que vocês estão vendo muito na imprensa, mas o que é o arco-íris, os estágios intermediários do processo. Okay? Muita coisa que está saindo na imprensa, às vezes é apresentado como coisa do futuro, quando, na verdade, no Brasil já tem coisa sendo feita, já foi feita no passado, tá? E a gente tocar um pouquinho nesse assunto, ou seja, vai ter um equilíbrio para todo mundo, inclusive para os arquitetos, eles serem remunerados para entrarem nesse processo, né? E não é só uma questão ideológica, filosófica, não. Está ficando econômico tudo projetado desse jeito. Okay? Então, vamos tocar nesse assunto sobre o que foi feito. Okay? Uma outra coisa é o seguinte: o mundo olha a gente muito melhor do que a gente está vendo sobre essa questão, porque a gente tem água, né? Tem vento, tem biomassa, tem necessidade, tem economia de escala, tem tudo isso, ok? Bom, então, já entrando direto na questão principal, que responde a muitas coisas, é o seguinte: por que é inexorável o hidrogênio? Primeiro, porque essa diferença que ele produz por grama de eletricidade ou energia em geral, né, sob as diversas formas,
ele é desproporcionalmente muito melhor que todas as outras formas, ok? Então, isso é um assunto importante depois para vocês terem na cabeça. Ele é porque ele é eficiente, não é modismo. Tá? Os sistemas de energia como um todo, tá? Eles vão ser bastante interligados e complexos durante esse período de transição, porque você não vai acabar com as hidrelétricas, pelo contrário, você vai usá-las para produzir hidrogênio, tá? E esta coisinha aqui chamada linha de transmissão, no futuro é que tem que desaparecer, mas até lá você tem que estar sempre usando a energia produzida de forma tradicional como um backup, como uma ajuda, um seguro para que não falte energia. Okay? Uma outra coisa também cuja detalhamento vai estar maior quando vocês receberem a apresentação, é que a amônia, né, que é o NH3, tem hidrogênio para chuchu, mas ele tem uma coisa chamada nitrogênio, que é muito importante para fazer fertilizante, ok? E um dos grandes custos do agricultor é ficar pegando o fertilizante e levando para cima e para baixo. À medida que você tem uma produção de hidrogênio local, tá? Você vai produzir também localmente, aos poucos, fertilizante. E é bom para todo mundo, para a indústria, porque não é, os fabricantes de fertilizantes exportadores no mundo já sabem disso. Tá? Então, o conceito de geração distribuída de energia também vai ser de outros materiais. E isso vai afetar as áreas rurais, mas vai afetar também as áreas, os loteamentos urbanos, que precisam também produzir hidrogênio local. Tá? Bom, então, os valores adicionados a esse processo, que vai dar sustentação econômica para isso, né, estão aqui nesse quadro, e você tem desde alguns, como a gente brinca, malucos, querendo fazer alguns países onde não tem vento suficiente nem água disponível, gerar hidrogênio através até de energia nuclear. Tá? O tal do green o hidrogênio verde que a gente está conversando é aquele que é gerado em todos os processos de forma sustentável, tá? E sem emissão de carbono. Ok? Pois. Bom, aqui esse quadro é o básico, ele é simples, mas resolve a conversa de todo mundo. Né? Até hoje, você, quando usa a produção de energia elétrica, você, por exemplo, uma termoelétrica, você pega a energia química do combustível, do petróleo, transforma em energia térmica, que vira uma turbina e depois você gera eletricidade. O grande negócio bacana do hidrogênio é que você, quando junta a questão do H2 com o O, tá? Você, ao juntar os dois, né, o hidrogênio com o oxigênio, ao juntar os dois, você forma água. E, ao formar água, né, você forma um excesso que é eletricidade. Daí você fala, pô, mas e para separar o H2 do O?
para separar o H2 do O, você precisou usar a eletricidade. Então, é isto que... Só que é muito mais fácil você pegar vento, uma série de energias renováveis disponíveis que você perde todo dia para gerar essa separação, né? Então, o ideal é passar esse processo aqui, direto da energia química do combustível, direto para a energia elétrica. Ok? Muito bom. Essa é outra questão que é ligada com as anteriores, mas do ponto de vista assim, metafórico, né? Todo mundo fala muito do tal do arco-íris do hidrogênio, né? Então, o ideal, o que é? Que você produza o hidrogênio verde só a partir da eletrólise da água com eletricidade gerada também por fontes renováveis. Ok? Por isso que o hidrogênio verde está sendo tão valorizado no mundo, e os preços são altos, e uma série de questões econômicas que depois, com um pouquinho de paciência, vocês vão entender mais vendo outras fontes de informação, tá? Aí, o estágio menos problemático é o que se chama de hidrogênio roxo, que é produzido, você produz também da eletrólise, mas essa eletrólise vem através de usinas nucleares. Isso, em alguns países que não têm a disponibilidade de vento, e principalmente da energia eólica com constância, né? Tem gente que já tem usina e está gerando esse calor para quebrar a água, tá? Que, do ponto de vista de sustentabilidade, não é a melhor coisa do mundo, né? Porque você escapa, você tem um problema aí grave, que nem todo mundo tem urânio, né? E outros formatos desse tipo. Depois, o turquesa, ele é produzido a partir da pirólise e do gás natural sem emissão de CO2. Os países que naturalmente têm disponibilidade, os locais que têm gás natural, eles conseguem fazer isso de uma forma econômica, ok? Você pega... Só que nesse processo tem um pouco de emissão de CO2. Né? Esses 4 últimos do arco-íris, que é o hidrogênio azul, o cinza e o preto, tá? Eles todos produzem hidrogênio, só que com emissões. E aí tem o conceito de CCS, né? De captura desse hidrogênio, você produz e não deixa ele ir para a atmosfera, mas que adiciona um custo no processo. E esse custo depende muito de alguns países que estão, como a Suécia, capturando e jogando isso dentro de cavernas existentes e assim por diante, tá? Que não cabe aqui detalhar muito, mas tem gente que simplesmente queima, tá? E esse processo todo é que está fazendo com que o hidrogênio verde, que não tem discussão filosófica nenhuma do ponto de vista ambiental, seja muito privilegiado do ponto de vista econômico hoje, ok? Em países, inclusive, onde a questão ambiental é mais importante, né? Bom, isto está ligado ao slide anterior, né? Quer dizer, você tem... Então, o estado da arte nesse processo você tem uma fonte renovável, né? Água, solar, para gerar o que a gente chama um eletrolisador. Você usa isso para separar a água em O2 e em H2.
para quem lembra do pequeno cientista que a gente ganhava quando era pequenininho, você fazia isso com uma pilha Rayovac amarelinha dentro de casa, tá? É o mesmo processo, só que agora num nível industrialmente muito violento. O grande problema, depois que você separou o H2 do O2, é você armazenar isso, porque você armazenar com segurança, o hidrogênio é maravilhoso, mas ele explode, tá? Ele tem que armazenar com cuidado. Hoje, do ponto de vista científico, tecnológico, industrial, já se armazena com muita segurança. Porém, a ignorância de uma série de defensores dos combustíveis fósseis ainda é de que vai explodir e não vai explodir nada, tá? E essa é uma questão aí muito mais de conhecimento, tá? Então você tem que armazenar isso com cuidado. Depois você tem que transportar isso de forma verde e de forma econômica, tá? E aí, você, quando vai transportar em distâncias pequenas, o gasoduto, quando ele é existente, é economicamente muito viável, tá? Então, que é uma discussão que, inclusive, está sendo feita lá na Ucrânia, né? Quer dizer, o futuro daqueles gasodutos que são grandes, a Alemanha sabe que o futuro dela é transformar aquele gasoduto que ela compra petróleo, né, em hidrogênio, né? Mas aí tem as questões políticas e tal. Aí, quanto menos você depender, vir de cima para baixo, do gasoduto e ter uma produção local, né, você consegue resolver isso de forma mais econômica. Tá? E o último estágio é como é que você consome isso nesses diversos setores, né, de forma cada vez mais verde. Okay? Evidentemente que a questão da mobilidade, os automóveis a hidrogênio, etc., estão tomando muito do cenário, porque a indústria automobilística é muito forte e a adaptação dela para o hidrogênio vai significar uma grande dose de inovação. E aí você tem indústrias muito diferentes dentro, às vezes, do mesmo país, né? Mas aí a liderança dos japoneses com Honda, Toyota e Mercedes-Benz, momentaneamente é muito grande, mas todo mundo já está copiando, mais cedo ou mais tarde isso vai ser resolvido. Ok? Bom, isto é faceta da mesma conversa, né? E é por essa razão, e aí que tem esse gráfico da direita, é que o hidrogênio, ele, do ponto da compressibilidade dele, quer dizer, ele tem muito mais energia por massa, né? Por outro lado, ele é espaçoso, ele ocupa um volume muito grande. Então, esse equilíbrio entre você gerar e comprimir de forma a poder transportar de um lugar para outro de forma segura e economicamente viável, que é a grande ciência que o mundo já está dominando do ponto de vista científico-tecnológico, falta agora dominar do ponto de vista prático. E vocês, arquitetos, planejadores urbanos, são básicos nesse assunto, ok? Então, quando vocês ouvirem falar aí que o hidrogênio ele é um transportador, um energy carrier, esse é o conceito. Tá? Bom, isso é um gráfico que é a mesma ideia por trás, tá? Mas ele gera muito mais watts-hora, que é
unidade de energia por quilograma, né? Então, isso é um detalhamento desses conceitos, né? Então, esses fatos legais, ele aproximadamente, ele leva 4 vezes mais energia do que a gasolina, ok? Bom, isso daqui... O interesse do hidrogênio como combustível alternativo, né, também é que ele tem uma queima limpa, né? Ele sai, seja do escapamento de um automóvel ou de um navio, né? Ele sai água, né? Então, em todos os processos. Bom, a questão da segurança tem um pouco de wishful thinking do Nelson Acara aqui, é que já tem um pouco do ponto de vista tecnológico, já tem como resolver muito da questão da segurança, né, no transporte dos combustíveis convencionais. Falta um pouco das companhias seguradoras entrarem um pouquinho mais nisso e baixarem um pouco as taxas de seguros no transporte, assim por diante. Podemos conversar com isso depois, numa outra conversa, mas saibam que a segurança do ponto de vista tecnológico já foi resolvida. Okay? Bom, esse chart, eu acho que é muito emblemático, tá? Porque está se falando como se fosse uma grande invenção a questão do hidrogênio. Não é verdade, né? Então, você vê o Dr. Harry Cole, em 1963, tá? Andando num trator já a hidrogênio, a fuel cell, um trator pesadinho, né? Mas ele já era da Fiat Alice, né? Chalmers, que é uma empresa que existe até hoje, né? E com o hidrogênio gerado no próprio local da fazenda, tá? E esse mesmo conceito está sendo invertido e usado pela Honda, tá? Ao contrário, né? Você hoje vai usar os tanques dos automóveis, se você quiser, pega uma parte do hidrogênio lá dentro, em vez de usar para movimentar o seu carro, você vai fazer para iluminar e usar tua casa de campo ou, na falta de luz do grid normal, produzir eletricidade na tua própria casa, tá? Quem está muito avançado nisso, do ponto de vista da fabricação, são os australianos, ok? Na apresentação que vocês vão receber depois, com todos os slides, tem mais detalhamento sobre essa questão dos australianos. Nelson, só queria te falar que nós precisamos de tempo também para o Rogério falar, só. Não. Para você dar uma acelerada. Obrigada. Tá. Perfeito. Vocês me controlem aí. Bom, a questão a questão do negacionismo está cada vez mais diminuindo no mundo, né? Esperamos que diminua aqui também, né? E aqui são os impactos, a natureza dos impactos sobre a humanidade, né? Que tem todos, e eles são impactos do que a gente chama de visão sistêmica, que não é que tem impacto na produção de água e depois também tem na de comida. Influencia o outro, tá? E depois vocês, com calma, vão entender que faz todo sentido do mundo, todos os subefeitos que estão aí. Isso, para quem é ligado em planejamento urbano, é muito importante, tá? Esse é o mesmo conceito, né? A questão dos desastres múltiplos, né?
que é a visão sistêmica. Não adianta você resolver só a questão da mobilidade, você tem que, aos poucos, ter políticas públicas que resolvam tudo em paralelo. Okay? Inclusive a questão da saúde. Okay? Então, esse é o conceito de transição energética, né? Que a gente está... Quando vocês ouvem falar, isso é bastante importante aí para nós, ok? Esse conceito aqui de você produzir hidrogênio cada vez mais localmente, né? E com todas essas diversas fontes, inclusive também usando a questão da biomassa, que é local e que vai ajudar demais na questão ambiental. Tá? Uma outra questão importante que todo mundo descobriu é que fazer um carro elétrico não é pegar um carro antigo, tradicional, e meter lá dentro um monte de bateria. Por quê? Porque o monte de bateria tem um problema gravíssimo, chamado lítio, né? Que não é renovável e ele é problemático, tá certo? E mais ainda, as baterias de lítio usam o cobalto, tá? E o cobalto é mais raro ainda, caro e problemático, e está em países, ele não é muito disponível. Então, não adianta você se livrar de um problema e cair no outro, ok? Uma das consequências dessa brincadeira é que o próprio Tesla, né? A própria Tesla, e o Musk está com dificuldade de admitir isso, já está conversando para mudar para o hidrogênio lentamente, ok? Bom, a grande questão é sempre a questão de carregar os carros, né? Então, você vai ter, mais cedo ou mais tarde, soluções, como toda a inovação. Veja que eu não estou falando de invenção, estou falando de inovação disruptiva. Você tem estágios de conscientização e transformar isso economicamente, ok? Bom, o detalhe disso aqui está concentrado nessa conversinha, o chicken and egg problem, que sempre acontece, que é quando eu tenho inovação disruptiva. Nesse caso, eu preciso uma rede antes de ter os automóveis a preço barato, ou preciso ter muito automóvel para transformar a rede, né? Então, a visão alemã, principalmente europeia, é que você tem que montar a rede rápido, desproporcionalmente maior do que a existência de carro, e esse pessoal todo que está montando essa rede precisa bancar esse prejuízo, entre aspas, porque está fazendo uma política pública de muito longo prazo, ok? Bom, Nelson, só pedir para você, que nós já ultrapassamos o nosso tempo, se você puder acelerar, senão o Rogério não consegue falar. Obrigada. Não, tá bom. Então, eu vou parar nesse chart, porque os outros são consequência, é que nós, só para dizer uma coisa, na questão do transporte público, né, a gente já teve, com muito sucesso, o nosso ônibus aqui em São Paulo rodando a hidrogênio, funcionou muito bem, e os políticos, em geral, se não fossem algumas questões aí de corrupção, etc., já deveríamos estar com essa questão já mais resolvida, tá? Bom, o resto é só consequência do que estamos dizendo. E, em último estágio, é o seguinte, tem muitas aí, sim, inovações na área de planejamento urbano, todas elas são ligadas à eletrificação de tudo,
né? Então, você vai precisar de energia cada vez mais para o smart grid, para a mobilidade do Wi-Fi, para todo esse processo, e aí vocês, arquitetos, são muito importantes quando forem projetar esses processos aqui, tá? Aí tem um detalhamento do que vocês vão receber, né? Mas quais são as tendências modernizantes disso, né? E uma das principais tendências vai ser, inclusive, os veículos autônomos, tá? E para o veículo ser autônomo, o plástico vai desaparecer, mas vai ficar dentro do automóvel, tá? Por quê? Porque os carros, para serem autônomos e eficientes, vão ter que ficar leves. E aí o plástico é insubstituível nesses processos, tá? Bom, aí esse talvez eu possa parar como sendo o último chart para ceder para o Rogério, né? Mas os estágios que você vai ter, né? Que vocês estão ouvindo muito falar de o que é que vai acontecer até 2034 e tal, é que primeiro estágio, o uso de motores stop and go, né? O aumento da questão do compartilhamento, como uma tendência que a gente já está vendo, os Uber da vida, né? Aí você vai ter, se espera para 2023 um certo domínio dos carros elétricos, dos novos, né? Alguns países estão proibindo a produção de carro a combustão, né? A popularização dos veículos autônomos, né? Que hoje já funcionam, existem, mas não são ainda populares, né? Porque para diminuir custo, o domínio desses veículos elétricos movidos a H2, esperado para 2030, né? Com um pouco de otimismo demais, na minha opinião, né? Depois, o fim dos fósseis para uso terrestre. Então, uma coisa que nós temos que olhar é o seguinte, embora você já consiga fazer avião a Embraer, já faz avião a hidrogênio, etc., economicamente ainda não está viável, tá? Mas depois que você resolver a questão dos plásticos, carrocerias e chassis e interiores tal dos automóveis, simultaneamente se espera que aviões pequenos você tenha a possibilidade de usar o hidrogênio, ok? Isso aí, quanto mais à direita você está nesse chart, mais incerto é você apostar em tudo isso, ok? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, porque todo o resto é confirmação um pouco desses assuntos aí. Então, estou à disposição aí do nosso grande pioneiro, é um prazer ter o Rogério Duarte aí, tá bom? Bom, obrigada, viu, Nelson, Um prazer. Eu queria, então, agora apresentar o Rogério Duarte, administrador de empresas com ênfase em comércio exterior pela Unip e MBA em gestão de projetos pela FIAP, gerente de vendas e marketing para a América Latina da Chromatics SA, empresa suíça fabricante do vidro solar colorido, também chamado Chromatics, para revestimento de fachada com foco no segmento BIPV, que é Building Integrated Photovoltaic, e diretor financeiro da ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Rogério, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para colaborar conosco, e você está com a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Luiz, e bom dia a todos. Agradeço aí pelo convite da Asbel, de estar aqui falando um pouco mais sobre o nosso setor de geração distribuída, mais precisamente o BIPV. Lembrando que eu estou nesse mercado desde 2011, tá? Em 2012, que foi regulamentado o nosso setor, que surgiu a Resolução 482 da ANEEL, que permitiu com que cada cidadão comum pudesse gerar a sua própria energia, né?
Depois, em 2015, a gente teve a resolução 687, que foi a resolução para autorizar a geração de energia de maneira remota, né, aquela energia que a gente gera longe do local de consumo e injeta na rede, onde essa injeção de energia se transforma em créditos e que serão compensados nas unidades consumidoras que forem determinadas de cada unidade consumidora. Eu vou pedir a gentileza, Nelson, se você puder stop sharing para eu poder compartilhar a minha apresentação, eu agradeço. Então, eu vou estar aqui hoje falando sobre o segmento BIPV, que para nós é muito interessante esse contato, né, com os arquitetos, porque, obviamente, é o principal consumidor, né, ou indicador do produto que a gente atua desse segmento, que é o BIPV, para quem não sabe, quer dizer Building Integrated Photovoltaic, que é a integração fotovoltaica na construção civil, né? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, estamos sim, está ótimo. Ok. Então, eu vou falar um pouco sobre as curiosidades do mercado solar, né? Eu sou um entusiasta do setor de renováveis, mais precisamente da solar fotovoltaica, né? O Sol envia à Terra a cada 80 minutos a mesma energia de radiação que o total consumido pelos seres humanos em um ano. Ou seja, é muita abundância, né? É mais barato que qualquer outra fonte de energia. Isso a gente, obviamente, não tem dúvida, né? O Sol está aí para todos. De baixa manutenção, de todas as fontes, realmente, a solar fotovoltaica é a que tem menos manutenção. Tem durabilidade acima de 30 anos. E o mais importante de tudo, né? Que a emissão de CO2 durante a produção de módulos solares é recuperada pelos mesmos módulos solares após 2 anos de operação. Lembrando que irá produzir energia durante mais de 30 anos. Então, essa observação é muito importante, porque normalmente os greens, eles sempre questionam a questão da emissão de CO2 durante a produção. Então, é realmente totalmente recuperado depois de 2 anos de operação. Quanto aos setores do mercado solar, a gente tem praticamente 3 setores. O primeiro é o utilitário, que provavelmente é o mais conhecido por todos, que são aqueles que você gera energia longe do local de consumo, é a geração remota, que são os parques solares. Eles ocupam aproximadamente 12 a 15 mil metros por megawatt instalado em solo. Depois a gente vem para a área comercial e industrial. Alguns são instalados em solo, obviamente, quando a indústria ou o comércio tem área disponível para isso, mas principalmente eles são instalados em telhados industriais. E o que a gente atua, né, diretamente, é o assunto hoje, é o BIPV, que é, como eu disse, a integração fotovoltaica na construção civil. Bom, o BIPV ele é mais indicado e aplicado aonde? Obviamente, nos edifícios, né? E por que é a melhor solução? Os edifícios eles possuem 3 possíveis locais para instalação de elementos solares. Telhado. O problema do telhado é que sempre a gente vai ter limitação de espaço disponível. É importante, a gente sabe, obviamente vocês conhecem, mas a gente sempre põe essa observação, né, que o telhado de uma casa térrea e um edifício de 60 andares tem aproximadamente a mesma área. E, em geral, os edifícios possuem várias obstruções no telhado, né? Você tem tubulações, maquinários, sombreamento, né? Porque tem oscilação na construção, enfim, você tem a limitação de espaço. E a última opção seria o espaço externo, a última opção e para cobertura, vamos dizer assim, que seriam os jardins. Você tem áreas de jardim quando você tem condomínios com várias torres, né? Senão vai ser limitado. E os estacionamentos, só que a gente sabe que praticamente 70% dos edifícios no Brasil tem estacionamento subterrâneo. Então, aonde vai ter a maior área para geração de energia? São as fachadas, obviamente, porque você vai ter ali as áreas visíveis, que são as áreas de janela, onde você precisa de transparência, e as áreas cegas, que são as áreas entre laje, área de alvenaria, enfim. Somando os dois, você tem uma área bem interessante para se trabalhar a geração de energia.
E aonde que a gente encontra a oportunidade para o BIPV, né? Aonde está essa oportunidade? Apesar das constantes melhorias em eficiência, considerando o consumo de energia, hoje a gente tem a eficiência de lâmpadas LED, etc., o consumo mundial de eletricidade continuará aumentando. Os edifícios, eles consomem cerca de 40% do consumo mundial de energia, mais do que a indústria e os transportes. Muita gente acha que, normalmente, a indústria consome mais, mas não. O maior consumidor são os humanos nos edifícios. E aqui no Brasil, o mais interessante é que o terceiro maior consumidor de energia é o transporte, são as perdas durante o transporte de energia. Terceiro maior consumidor. Então, novamente, a geração distribuída vem também para equilibrar essa perda, porque quando você tem geração de energia próximo do local do consumo ou no local do consumo, obviamente você vai precisar de menos energia da rede, né? Então, o papel do BIPV é muito importante nisso também. E tornar os edifícios o mais independente possível para suas necessidades de energia é uma necessidade clara. Todos os mercados já estão caminhando nessa direção. E aqui tem um gráfico do consumo mundial de energia primário por fonte, né? Onde você tem aqui embaixo o período, né? Então, você vê as renováveis aqui, elas começam a surgir bom, você tem a hídrica, que ela começa a surgir aqui em 60 e alguma coisa, mas de fonte solar fotovoltaica, você vê que ela começou praticamente em 2005, né? A gente já tem, na Europa, principalmente, usinas que estão funcionando há mais de 30 anos, né? Bom, depois a gente vai disponibilizar, eu não vou ficar muito preso em gráficos, mas depois a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês. E aí a gente chega na questão do uso do vidro solar como material de construção, né? Por que isso agora? Eu elenquei aqui 4 tópicos importantes, que é o que eu entendo por que o uso disso agora. O primeiro deles é a disposição das empresas para se tornarem cada vez mais verdes, né? Sustentabilidade e benefícios estéticos do BIPV, contribuindo ao mesmo tempo para um ambiente mais limpo, reduzindo a dependência da rede pública de combustíveis fósseis e melhorando a percepção do cliente. Quando você tem um edifício que está com estética na fachada, por exemplo, ou na cobertura, ou em qualquer aplicação, e gerando energia, substituindo um material passivo por um material ativo, obviamente, você mostrando para o seu cliente que você gera energia e consome energia renovável, isso vai ser um diferencial que vai pesar no final do dia, não tenha dúvida. O segundo tópico aqui é a geração de energia no local. Para compensar o aumento dos preços da eletricidade, os consumidores estão instalando soluções BIPV para gerar sua própria energia no local, seja para consumo ou injeção à rede, mais ou menos a mesma coisa que eu acabei de falar agora. Terceiro ponto, a crescente adaptabilidade das instalações BIPV, isso eu falo da questão estética, e o custo decrescente dos módulos solares estão abrindo o mercado BIPV para novos clientes. BIPV na Europa é uma realidade contínua, né? E a gente sabe que o Brasil ele sempre segue o que acontece na Europa. E, normalmente, no Brasil, quando você começa a utilização de uma nova tecnologia, isso explode rapidamente. E a gente está nesse período bem próximo à explosão, exatamente nesse segmento BIPV. E o quarto tópico aqui que eu elenquei é a construção e adaptação de edifícios net zero. Ela está crescendo rapidamente, impulsionada por diretrizes governamentais para novos edifícios. Isso é um assunto que, dentro da ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a gente está trabalhando exatamente para tentar chegar próximo a alguns outros países que já estão com essas diretrizes avançadas, né, em termos de incentivos. Por exemplo, na União Europeia, você tem a Diretiva 2010/31, que fala sobre o desempenho energético dos edifícios, padrão net zero. Eles pediram padrão net zero para novos edifícios em todos os Estados membros da União Europeia. Olha que interessante.
Nos Estados Unidos, existe uma ordem executiva federal de emissões de GHG, onde eles pedem que os edifícios do governo federal devem reduzir o consumo de energia em 2,5% ao ano entre 2015 e 2025. Aqui é relacionado ao consumo, ok. Mas, por exemplo, há 3 semanas eu estava na Suíça, exatamente onde é a nossa fábrica, e me chamou a atenção o incentivo lá que o governo dá para a energia renovável, ao ponto de que eles financiam, eles pagam um terço do projeto, de qualquer projeto fotovoltaico, tá? E projetos que utilizam BIPV, além de pagar um terço, eles ainda pagam 250 francos suíços por quilowatt instalado. Eu sei que aqui no Brasil é praticamente impossível chegar no incentivo desse, mas a gente está trabalhando para chegar nesse ponto. E aqui no meio eu tenho um gráfico mostrando o diferencial de custo, né, entre materiais de revestimento. E aonde você tem aqui no meio esse quadrado é onde está exatamente a maioria das soluções BIPV. Então, você substitui algo passivo por algo ativo a um preço justo e que vai se pagar no decorrer do período. Aqui a evolução do mercado global, do BIPV, né? Então, aqui a gente está entre 2023 e 2024, onde o preto representa o mercado de telhado, o cinza claro, o mercado de vidro, e o azul, o mercado de parede, de fachadas, né, vamos dizer assim. Então, se estima chegar em 2026 a praticamente 7 bilhões de dólares de investimento nesse setor. Quais são as tecnologias disponíveis no mercado? Silício cristalino é uma das tecnologias mais utilizadas. Hoje a gente já tem no mercado disponível material para fachada, que é exatamente esse que tem esse vidro colorido na frente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Aqui do lado direito, a solução, que é da própria Eternit. Além da Eternit, tem outros que estão fornecendo telhas fotovoltaicas com tecnologia de silício cristalino. Desculpa, tá, pessoal? Estou tentando ser rápido porque o tempo apertou. Sobre essa questão da fachada, eu vou falar um pouco mais. Esse produto é o produto que a gente fabrica e já distribui aqui no Brasil. Então, é uma solução que ela é um vidro cego, né? Opaco. A coloração dele não é obtida através de tinta, ou pigmento ou película, então ele não vai desbotar com o tempo. Essa coloração é obtida através de um processo de nanodeposição atômica na superfície do vidro. Então, ele é tratado como se fosse qualquer outro vidro laminado e temperado, né? Onde você tem, entre o sanduíche de vidro, a célula solar e o material encapsulante, exatamente para fazer a laminação. Aqui é a foto da maior fachada fotovoltaica no mundo atualmente, tá? Ela tem 13 mil módulos solares nessa cor verde, localizado em Copenhague, numa escola marítima em Copenhague. São quase 720 kW de potência instalada. Ela está atendendo 60% da necessidade de energia dessa universidade. E esse projeto ele foi elencado como um dos principais que mudarão a arquitetura dos edifícios no mundo. Tá? Aqui a gente vai falar de telha fotovoltaica, como eu já falei anteriormente, as opções que tem para cobertura. Cobertura e pergolado, existe também opções de você utilizar módulos de vidro-vidro, onde ele permite a entrada de luminosidade. O da esquerda, como vocês podem ver, ele é a solução 3 em 1, ele cobre, gera energia e permite a entrada de luminosidade. E está substituindo qualquer outro tipo de material passivo que poderia ser colocado no lugar. Do lado direito é um pergolado, onde o cliente iria utilizar chapa de policarbonato e ele resolveu substituir esse material passivo por um ativo, colocando módulos de vidro-vidro, gerando energia. Depois a gente vai para a tecnologia CIGS ou CIS, que é um outro tipo de semicondutor. CIGS quer dizer cobre, índio, galho e selênio. O CIS, cobre, índio e selênio. Ele é um material de filme, né?
então ele pode ser flexível. Essas telhas também já existem em distribuição, a pronta entrega no mercado. É uma telha que substitui qualquer outro tipo de telha e vai estar gerando energia. Cada tecnologia tem a sua particularidade em termos de eficiência, em termos de eficiência versus geração, enfim, aí é algo que a gente pode se aprofundar numa próxima oportunidade. A outra opção de tecnologia é o filme fino de silício amorfo, onde aqui você tem a opção de ter um vidro transparente gerando energia. Claro, quando você tem um vidro transparente, a sua eficiência vai ser um pouco menor, porque você vai estar perdendo essa luminosidade porque está entrando para dentro do ambiente, né? É algo claro. Nessa opção de filme fino, você também tem a opção dele ser totalmente opaco, então aí aumenta um pouco a eficiência. Depois nós temos aqui o filme fino de orgânico, tá? OPV, também disponível aqui no Brasil. Ele é um material que ele é impresso, né? E ele pode ser colado no vidro existente. Hoje no Brasil a gente tem 2 aplicações que eu conheço desse tipo de tecnologia. Um é o prédio da TOTUS e o outro é uma fachada de uma concessionária de veículos. E, por último, aqui são os brises fotovoltaicos, as soluções que essa solução o arquiteto conhece muito bem, que além dele estar proporcionando um sombreamento e um conforto térmico para a edificação, você tem a opção de ter o brise fotovoltaico, que vai ter, além disso, a geração de energia. Então, quando a gente fala de BIPV, é algo que está sempre substituindo um material passivo por um ativo. Pessoal, desculpa, eu fui rápido para tentar atender a necessidade do tempo. Eu agradeço a atenção de todos e agora a gente vai estar disponível para perguntas e dúvidas. Obrigado, Heloíse. Obrigada a você. No final foi muito interessante. Você foi rápido, mas foi muito, digamos, um conteúdo denso. Eu achei muito importante. E agradeço até a sua disponibilidade. Eu gostaria de até abrir agora para as perguntas. Elas podem ser feitas pelo chat ou via microfone, vamos ver conforme as pessoas se candidatarem. E eu não sei se eu até tenho uma pergunta que eu poderia fazer, só para dar um início, vai às perguntas, que é o seguinte, até, Rogério, pegando você, porque acabou de falar, e depois eu faço para o Nelson, você falou o que quer dizer, no fundo é uma coisa que eu queria ter certeza, achei muito interessante a possibilidade de aplicação. Me pareceu, é claro, evidente que brises são umas soluções que você tira o maior proveito da orientação, e justamente está por aí a minha dúvida, quer dizer, existiria, digamos, um dimensionamento para se ver digamos, o rendimento. Eu penso assim, nas paredes, nas fachadas, você tem, conforme, inclusive, o local de implantação do edifício, e especialmente aqui em São Paulo, quando você tem áreas de alto adensamento, você tem um prejuízo muito grande dessa insolação. Então, a pergunta é até que ponto é insolação ou é claridade? Se a gente teria, na realidade, uma forma de dimensionar a viabilidade da aplicação de uma produção de um revestimento ou uma das soluções no sentido vertical em face dessa implantação adensada de edifícios. Obrigado pela pergunta, Heloíse. Hoje, atualmente, quando a gente recebe uma demanda dos clientes, a gente, obviamente, sempre entrega um estudo de viabilidade, né? Onde a gente faz o estudo de sombreamento, a tecnologia que vai ser aplicada em termos de inversor, né? Que é aquele que transforma a corrente da energia que é recebida do vidro ou do módulo fotovoltaico.
exatamente para ter o melhor aproveitamento, né? E, claro, o que a gente olha e o que a gente estuda não é só a insolação direta, e como você falou, a claridade, a radiação difusa, existem as tecnologias adequadas que vai ter a melhor performance na radiação difusa. E quando a gente está falando de 90 graus, a gente tem que considerar isso, porque mesmo numa orientação norte, em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter algum problema de sombreamento em algum determinado momento, né? Então, hoje, você tem soluções para poder otimizar essa geração, que é, por exemplo, o uso de microinversores ou otimizadores. O que é isso? Quando você usa, por exemplo, o inversor string, que é aquele que vai pegar uma série de vidros ou módulos solares e fazer a conexão no inversor. Se eu tiver uma sombra em um módulo, em um vidro, eu vou matar a string inteira de geração de energia. Já se eu tenho um otimizador, não. Eu só vou isolar aquela ponta que vai estar com sombra, mas o restante vai estar gerando energia. Então, isso tudo é feito exatamente no estudo de viabilidade. Você tem softwares que fazem esse estudo, que eles são alimentados com o histórico solar daquele ponto de localização geográfica dos últimos 30, 40, 50 anos, e que ele te resulta com esse número de geração de energia, que no final do dia é o que nos interessa, e aí a gente faz o estudo de viabilidade. Importante, sempre descontando o que seria aplicado no lugar do material que vai ser ativo, né? Porque é injusto você simplesmente considerar o custo do investimento direto sem descontar aquilo que seria utilizado no local, tá? Foi só essa pergunta ou tinha mais alguma outra? Desculpa. Não, era exatamente, você respondeu completamente. Muito obrigada. Nelson, eu gostaria só de perguntar para você, com relação à tua exposição, quer dizer que, no fundo, foi muito forte com relação à mobilidade, mas com relação o que a gente pôde depreender é que, primeiro, me parece assim, a questão do hidrogênio parece óbvia digamos, para a indústria, inclusive porque acho que o hidrogênio tem a transformação em calor é muito, muito importante, então eu fico imaginando indústrias que precisam de energia para a produção de seus produtos, de energia de calorífica, né, para a produção, altos fornos e coisas assim, e o agro, né, por causa como você mencionou, né? E com relação aos edifícios, eu sei que também tem uma questão dessa produção do hidrogênio, que ela tem uma ligação muito forte com ações governamentais, porque, na realidade, ela utiliza uma quantidade enorme de água, você tem impactos sociais, econômicos, por causa desse uso da água, você tem que ver o local onde vai fazer, porque nós temos problemas de água, apesar de sermos um país muito rico em água, nós temos problemas sérios, nós vamos precisar dessa energia nos locais onde nós temos problemas de água, que é justamente nos grandes centros, e então o que eu fico pensando é que a gente deveria pensar em todas essas energias alternativas, como uma soma, quer dizer, como inclusive nós vamos precisar das energias alternativas para produção, para eletrólise, para poder obter o hidrogênio, na realidade, nós temos que ter um conjunto. E a minha pergunta é se esse conjunto de produção ele está sendo pensado como, de fato, uma interação entre todas as energias, de tal forma que a gente tivesse um misto de fontes de energias alternativas. Eu acho que você está sem som, Nelson. Ligar o seu som. Ok? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Então, pela questão do tempo, esse justamente
é o trabalho da Heinergy, fazendo aí um pouco. Nós somos integradores e projetistas, inclusive de uma coisa que não se conversou muito, mas que é os geradores de vento urbanos, no telhado dos prédios, tá? Pequenas, que estão já sendo produzidos no Brasil, e são geradores verticais. Isso é um conceito muito importante que eu me bato há muito tempo. A jornada solar é maravilhosa, nós precisamos dela, mas, na melhor das possibilidades, a jornada solar dura 12 horas. Mas tem prédios, etc., a jornada eólica, às vezes, dura 19, 20 horas, porque enquanto você está gerando sol, eletricidade pelo sol, está ventando também, e está ventando no urbano. A mentalidade de todo mundo é que vento aquelas pás monstruosas de 90 metros que não dá para usar no urbano, mas agora estão surgindo as eólicas mini, micro, né, que você funciona o dia todo, e todo o excesso de energia você vai armazenando em hidrogênio, vai gastando e assim por diante, tá? Não quero entrar em mais detalhes, mas isso é muito importante para a gente gerar na economia do hidrogênio, armazenar isso em hidrogênio, diminui muito os custos, ok? Tá, os geradores de vento urbanos. Obrigada, Nelson. Eu acho que o Caio tem uma pergunta para você, né, Caio? Tá bom. Eu tenho duas perguntas. Você, não, desculpe, é para o Rogério, desculpe. Mas já surgiu uma para o Nelson também, mas eu vou fazer primeiro a do Rogério, que eu acho que o Nelson vai poder participar depois na resposta. Então, eu vou fazer logo as duas perguntas e devolver. Bom, eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam quando a gente vai integrar alguns sistemas. Bom, geração, beleza, mas a gente tem o consumo da energia. E eu estou pensando no uso residencial, e eu estou me deparando com isso num projeto que eu estou com muita dificuldade de tomar uma decisão. Qual é o sistema que eu uso para esquentar água se eu estou investindo dinheiro em placa fotovoltaica? Então, as decisões preliminares foi o seguinte: bom, se você está investindo dinheiro em geração de energia fotovoltaica e tal, conversor e criando créditos para a rede, para esquentar água é melhor você usar energia elétrica, porque se você usar qualquer outra fonte energética, você não vai se beneficiar diretamente dos créditos, porque esse crédito não é um crédito em dinheiro que o cara saca, é um crédito em conta de balanço. Então, bom, tudo bem, mas aí o quê? Põe um boiler elétrico, né? É uma coisa meio, parece uma coisa do passado para mim, mas eu queria muito escutar isso, porque apesar de ser uma residência unifamiliar, é uma casa grande, tem uma demanda grande de aquecimento de água, etc., mas eu tenho certeza que essa é uma problemática que vai aparecer nas construções multifamiliares também, porque você tem a necessidade da água quente do banho e é um dos principais consumos energéticos. Hoje, a solução clássica é você tem energia elétrica para luz e tomadas, equipamentos, e gás, grosso modo, para banho, né? Com aquecedores de passagem. E a pergunta subsequente a isso é o seguinte: nesse mesmo projeto eu estou encarando um outro problema, que é a falta de energia fornecida pela rede e algum sistema de geração alternativo, porque, pelo que a gente está chegando à conclusão, quando cai a rede do fornecimento da concessionária, eu não posso entrar com o consumo da minha geração. Isso complica demais a minha instalação. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Então, nós estamos nos deparando com esse problema e o projeto está induzindo que a nossa geração de energia ela é essencialmente uma produção de créditos e com alguma concomitância durante o dia. E, para os momentos de falta de energia da concessionária, a gente teria que, então, pensar num gerador ou, e aí a pergunta para o Nelson, num acumulador energético. Só que o acumulador energético eu não consegui chegar em nada muito útil, né?
tipo mega no break, sei lá, ninguém me deu uma solução. Então, eu estou com esses problemas para resolver no projeto. Que tipo de sistema de consumo para aquecimento de água eu uso e que tipo de sistema ideal para geração de energia ou acúmulo de energia no caso da falta da concessionária. E as soluções que eu cheguei é o aquecedor de acumulação elétrico, 100% tipo boiler, não usar bomba de calor, porque ela é ineficiente no inverno, e olha que coisa, um gerador a gás para fazer a geração de energia na falta de luz da concessionária, porque eu vou ter sistemas de gás para cozinha, etc. e tal, então gás eu vou ter, de certa forma, e eu minimizo a complexidade, porque eu não ponho o aquecimento de luz, de água com o solar direto, que seria um outro sistema. Então, eu fico elétrico como consumo total e gás como backup para falta. Enfim, eram essas as minhas perguntas. Eu gostaria de ouvir os comentários dos especialistas. Obrigado. Bom, quem vai responder primeiro? Posso... Deixa eu falar primeiro, Nelson. Eu sugiro, Claro. Bruno, pode ser? Não, sem problema. Desculpe. Caio, essa dúvida exatamente que você tem não é só tua, tá? A gente costuma receber consulta, demanda exatamente nesse sentido, né? Como que eu vou combinar a geração para uso no chuveiro e o restante da casa? E o que mais tem se aplicado é exatamente a segunda opção que você falou, que é o uso de gás, né? Para a parte de chuveiro. Porque senão você vai ter que integrar um térmico, painel térmico com um fotovoltaico, e aí você, de repente, vai ter limitação de espaço, a gente precisa entender. São situações que a gente precisa entender qual que é o consumo, qual que é a área de telhado que vai ter para geração de energia, para poder otimizar essa necessidade, né? Claro, a questão dos créditos na rede, como você falou, quando você tem a rede não está funcionando, você vai parar de utilizar a geração, porque o inversor ele se desliga, né? É uma questão de segurança. Porém, recentemente foram homologados pelo Inmetro, que é o que permite que você consiga conectar o sistema na rede, os inversores híbridos, tá? Então, o que você vai poder fazer hoje durante o dia, você vai gerar energia. Normalmente, durante o dia, as pessoas não estão na casa, então não existe o fator de simultaneidade, né, que é geração, consumo, junto à carga naquele momento. Então, você gera energia e aí você escolhe o seu inversor. O que você vai fazer com essa energia? Você vai injetar na rede ou vai colocar na bateria? Agora o Nelson vai brigar comigo, né? Eu vou falar de bateria. Não, estou concordando. Tá? Então, você vai gerar energia, vai determinar uma quantidade para bateria, a bateria encheu, está cheia, coloca para a rede. E no momento de faltar energia da rede, essa bateria funciona e você não vai ter problema de ficar sem energia. Essa é a solução que eu enxergo de imediato, né? Agora, a questão do chuveiro realmente precisa ter essas informações adicionais, perfil de consumo, área, para entender o que seria melhor nesse caso. Bom, vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Então, a questão total aí é que as energias renováveis, para casas principalmente, elas não vão contra as leis da física. Então, o solar térmico, em geral, é uma solução boa. O que é o solar térmico? Você pega o sol e aquece direto o teu boiler e que fica quente lá dentro e complementa, se for o caso, com o gás, tá? Então, aí é que entra a questão da simulação. Uma das coisas importantes é que você já tem empresas especializadas que simulam o que é mais barato a médio prazo, durante 2, 3, 4 dias, armazenar
ou gastar aquela energia e você entra com esses preços, tá? Ok? Não sei se eu respondi. Aí, uma parte dessa brincadeira desses simuladores modernos, tá? É que eles, inclusive, dividem na questão de gerar o gás localmente com o reuso dos resíduos da biomassa produzido. Se você está num loteamento, você vai produzir muita biomassa, né, local, e é mais barato do que injetar na rede, ou você tem uma questão estatística aí que só os computadores é que resolvem melhor essa questão, tá bom? Não sei se, Caio, eu respondi a tua pergunta. Sim, precisa fazer conta, né? Para tomar uma decisão. Não Mas existe essa conta... uma prática definida, assim, melhor. Mas né? a conta precisa ser ligada com as previsões de tempo que tem daqui 2, 3 dias, que ninguém é mágico, tá? Tá certo? Hoje você já tem essas previsões automatizadas, ok? Bom, eu não sei se temos mais perguntas, eu não tô, pode ser também pelo chat, se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente pode também encerrar, nós no final acabamos levando muito mais tempo, mas foi muito proveitoso. Então, eu não estou vendo mais perguntas, e eu queria então agradecer a todos, em nome da ASBEA, a todos os que acompanharam, especialmente aos palestrantes, que trouxeram uma contribuição muito boa para o nosso evento aqui. O próximo evento da DIT está agendado para maio, dia 12 de maio, então eu queria sugerir que acompanhassem as redes sociais da ASBEA para poder ver quais seriam os temas que virão a seguir. E, enfim, queria, de fato, poder agradecer, inclusive, os palestrantes pela disponibilização que vão fazer do seu material, que eu acho que, havendo um interesse de quem assistiu, poderia até ter um acesso a mais informações e a eles mesmos. Tá certo? Agradeço a todos e que tenham um bom dia. Muito obrigado. Obrigada.